Olha, vamos falar de um assunto que tira o sono de muita gente, viu? É aquele susto de abrir o boleto do plano de saúde e, nossa, ver um aumento que simplesmente não faz sentido. Se essa situação parece familiar, fica por aqui, porque a gente vai entender direitinho por que isso acontece e, o mais importante de tudo, o que dá pra fazer a respeito. É, é exatamente essa sensação, né? A fatura chega e o coração parece que para. É uma mistura de isso não é justo com um pânico total, sabe? A cabeça já começa a mil. Como é que eu vou pagar isso agora? Será que eu vou ter que cancelar o plano da família? É uma angústia de verdade, que atinge milhões de pessoas por aí. E a gente não está falando de um aumentinho, não. Estamos falando de reajustes de 20, 30%, às vezes até mais. Isso é a realidade de muita gente no Brasil, principalmente para quem tem plano coletivo. Sabe, aquele feito por MEI, ou por uma pequena empresa, ou até por alguma associação profissional. Bom, vamos lá, vamos mergulhar nesse assunto. Para começar, vamos entender de onde vem essa confusão toda. Afinal, por que essa conta parece que nunca fecha? Então, aqui é que está o grande mistério. A gente vê no jornal, né, a Agência Nacional de Saúde, a ANS, falando que o teto de aumento é baixo, ali, na casa dos 6%. Só que aí o boleto chega em casa e o reajuste é muito, mas muito maior. Como assim? Por que essa diferença? E a resposta para essa diferença absurda está justamente aqui, na regra do jogo, que muda completamente dependendo do tipo de contrato. Olha só como esse gráfico deixa tudo bem claro. De um lado, para os planos individuais, aqueles feitos direto no CPF, a ANS bate o martelo e impõe um teto. Recentemente foi algo em torno de 6%. Agora, do outro lado, nos planos coletivos, a regra é a tal da livre negociação, que, vamos combinar, na prática vira quase sempre uma imposição da operadora, né? E aí os aumentos disparam para mais de 20%. E a desculpa, né, a justificativa que as operadoras sempre dão para esses aumentos gigantes é uma palavra: sinistralidade. É um palavrão para dizer uma coisa até que simples. É o quanto aquele grupo específico de pessoas usou o plano. Só que qual é o problema? Esse cálculo é uma verdadeira caixa preta. Eles quase nunca abrem os números para mostrar como chegaram naquele percentual absurdo. Ok, agora atenção aqui, porque a gente vai entrar num conceito que pode literalmente mudar o jogo para muita gente. É a tese do chamado falso coletivo. E o que é isso? Bom, o ponto central é o seguinte: o falso coletivo é, na verdade, um plano individual ou familiar que está disfarçado de plano empresarial. Sabe como? Ele é contratado usando um CNPJ, mas na vida real ele serve para uma única família ou um grupo bem pequeno, com menos de 30 pessoas. E por que as operadoras incentivam isso? É simples, para escapar da fiscalização e dos limites de reajuste da ANS. Então, vamos fazer um checklist rápido aqui para ver se um caso se encaixa nisso. Pensa aí, o plano foi contratado por um CNPJ. Tem menos de 30 pessoas no total. A grande maioria dos beneficiários é da mesma família. E na hora de fechar o contrato, por acaso disseram que essa era a única opção ou a mais vantajosa? Se a resposta foi sim para a maioria dessas perguntas, olha, existe uma chance enorme desse plano ser um flaço coletivo. E qual é a consequência disso na prática? É algo muito poderoso. A justiça vem entendendo cada vez mais que esses contratos são uma forma de burlar a lei. E o resultado disso? Um juiz pode, sim, determinar que todo aquele aumento abusivo seja cancelado e mais, que ele seja trocado pelo índice oficial da ANS, aquele bem menor. Beleza, então, já entendemos o problema, agora vamos para a solução. Como é que se luta contra esse aumento? Vamos ver um passo a passo bem prático. O caminho é bem lógico, olha só. Primeiro passo, juntar a papelada toda, contrato, os boletos, tudo. Segundo, contestar a operadora formalmente, por escrito, pedindo a justificativa daquele aumento. Terceiro passo, se não der em nada, registrar uma reclamação na ANS e no Procon. E se nada disso adiantar, o quarto e mais efetivo passo, entrar com uma ação na justiça. E uma dica importante aqui. Muita gente pensa, puxa, mas eu nem tenho mais a cópia do contrato. Calma! A operadora é obrigada, por lei, a fornecer uma cópia completa. É só pedir, de preferência por e-mail, para ficar registrado, e anotar o número do protocolo. Só isso já coloca a pessoa de volta no controle da situação. Ok, e quando a gente chega na parte de ação judicial, eu sei, aparecem vários medos, várias dúvidas. Então, vamos quebrar agora alguns mitos que muitas vezes impedem as pessoas de irem atrás dos seus direitos. Mito número 1 e talvez o maior de todos.
Ah, mas um processo leva anos e o meu boleto com aumento vence mês que vem. Essa é uma preocupação super válida, mas, para ela, existe uma solução bem eficaz. E essa solução tem nome: liminar. Pensa nela como uma decisão de urgência do juiz. Ele olha o caso, vê que tem grandes chances de ser um abuso e pode, em questão de dias ou poucas semanas, dar uma ordem para a operadora: suspenda o aumento agora e emita um novo boleto com o valor correto. Isso vale enquanto o processo todo corre, ou seja, o alívio pode ser quase imediato. Vamos para o segundo grande medo, a retaliação. Aquela pulga atrás da orelha, sabe? E se eu processar a operadora e eles simplesmente cancelarem o meu plano como vingança? A verdade, isso é totalmente legal. Ponto. Ir à justiça é um direito garantido pela Constituição. Cancelar um plano como forma de vingança é uma prática proibida que pode render multas pesadíssimas para a operadora. A lei protege o consumidor nesse ponto, pode ficar tranquilo. E para fechar, o terceiro mito, que é o da impotência. É aquela sensação de que, meu plano é coletivo, então eu estou numa terra de ninguém, não tenho direito a nada. A grande verdade é que o Código de Defesa do Consumidor vale sim. A justiça enxerga o beneficiário final, a pessoa física, como a parte mais fraca dessa relação, não importa se tem um CNPJ no meio do caminho. E por isso, qualquer cláusula abusiva no contrato, como uma que permite um reajuste sem a menor transparência, pode ser anulada por um juiz. Então, a mensagem que fica é bem clara. Ninguém está de mãos atadas nessa situação. A tese do falso coletivo é um argumento muito forte e a lei oferece ferramentas, como a liminar, que ajudam a equilibrar essa briga e a buscar um resultado justo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Conhecer os próprios direitos é o primeiro grande passo. A questão que fica é: com essa informação em mãos, o caminho é aceitar o preço que eles querem impor ou é lutar pelo valor que a saúde da gente realmente merece? A decisão agora começa com esse conhecimento.